Olá, rubro-negros pelo mundo, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, nome de ex-jogador do Flamengo envolvido nas falcatruas do presidente do Benfica que está preso e como os portugueses viram mais uma derrota do Mengão. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e o futebol português. Vamos lá, pessoal. Começando o vídeo falando de toda a confusão que está acontecendo aqui em Portugal. Vocês já devem saber que ontem o presidente do Benfica foi preso, ou melhor, foi detido, né? Passou a noite na cadeia, passou a noite numa cela, numa solitária, né, de mais ou menos 5 metros quadrados, respondendo aí a vários crimes. Uma operação policial que não prendeu só ele, prendeu outras pessoas também, né, pelos crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais, né? O famosíssimo aí lavagem de dinheiro. Enfim, estima-se que os crimes cometidos contra o Benfica pelo seu atual presidente podem somar um desvio de 100 milhões de euros. Então, assim, me parece que, de fato, a casa caiu para o presidente do Benfica. E por que eu estou falando disso para vocês? Porque saindo o Luís Felipe Vieira, que foi o presidente do Benfica, que foi ao Rio de Janeiro com jatinho buscar Jorge Jesus. Não sei se vocês lembram disso. Jorge Jesus, amigo de anos de Luís Felipe Vieira, veio para o Benfica em função da amizade também entre os dois. Luís Felipe Vieira estava próximo ali a disputar uma eleição onde ele tinha o seu nome bastante contestado. Só para fazer um parênteses para você, fazendo uma correlação aí com o Brasil, eu correlaciono um pouco o Luís Felipe Vieira, por exemplo, ao Eurico Miranda, né? Um dirigente que está há anos no poder dentro do Benfica. Como o Eurico Miranda também foi no Vasco da Gama, durante anos presidente ou membro da diretoria. É o caso do Luís Felipe Vieira aqui, pessoal. Ele, esportivamente, foi o presidente, né, que há 10, 20 anos atrás reergueu o Benfica depois de um longo jejum. Na sua administração, o Benfica chegou ao primeiro tetracampeonato da história, inclusive 2 títulos conquistados com Jorge Jesus na sua primeira passagem, 2 títulos com Rui Vitória, que vocês aí no Brasil devem ouvir falar muito quando se fala de técnico, né? E, enfim, não se sabe o que vai acontecer a partir daí. Dentre essas falcatruas, uma delas está na negociação de jogadores, nas compra e venda de jogadores. E já detectaram que 2,5 milhões de euros de desvio estão relacionadas à negociação de 3 jogadores, né? 2 paraguaios, o Cláudio Correia, um centroavante paraguaio, que foi negociado diretamente do Rubem Nu para o Benfica e depois foi emprestado para vários clubes paraguaios, o Deportivo Luquenho, o próprio Rubem Nu, o Sol da América, foi um dos jogadores. O outro jogador foi o Cláudio, o Bertis Gonçalves, também paraguaio, e um dos jogadores foi um jogador que passou pelo Flamengo, pessoal, né? O César Martins, né? Um zagueiro de 1,90 m com 28 anos, foi zagueiro da Ponte Preta durante um tempo, foi negociado para o Benfica por 3 milhões de euros, jogou no Benfica aproximadamente 11 jogos. A grande massa adepta benfiquista talvez não conheça tanto, né, o César Martins. E uma curiosidade que em julho de 2015 ele foi emprestado ao Flamengo. Sim, ele vestiu a camisa do Flamengo. Quero deixar claro aqui que eu não estou dizendo que o zagueiro tem algum envolvimento nisso. O que a reportagem da CMTV diz é que na negociação desses jogadores, não se sabe exatamente qual, né? A negociação desses jogadores, parte do dinheiro envolvido na negociação foi desviada para contas pessoais
dois envolvidos, né, do Luiz Felipe Vieira e de outros agentes, né? Inclusive, uma das pessoas que foi presa foi o empresário Bruno Macedo, que foi responsável por essas negociações e que foi responsável pela negociação para Jorge Jesus voltar ao Benfica também. Não estou aqui dizendo que nessa negociação do Jorge Jesus saindo do Flamengo e indo para o Benfica houve algum ganho ilícito disso. Eu estou dizendo a curiosidade que o Bruno Macedo foi o empresário responsável por isso também. Né? Ele jogou no Flamengo, é um zagueiro. Eu lembrava dele, lembrava só de um lance dele, pessoal. Um lance no jogo contra o Palmeiras. Gabriel Jesus toca por cima do Muralha, ele por trás do Muralha faz uma ponte e faz um pênalti, obviamente, mas faz uma defesa e evita o gol. Era a única coisa que eu lembrava desse César Martins jogando pelo time do Flamengo. Ele não foi titular também, ficou um ano no Flamengo, jogou 30 jogos. Quer dizer, jogou bastante também, mas era um zagueiro, pelo que eu me lembro, pela minha memória, assim, um zagueiro que não era para ficar no Flamengo mesmo, saiu. Depois ele foi emprestado para o Nacional da Madeira, Vitória de Setúbal, voltou em 2018 para o Brasil para atuar pelo Juventude. Aí acabou o contrato dele com o Benfica, ele jogou no Santa Clara e joga atualmente no Farense. Né? Então, assim, provavelmente, não sei também, enfim, eu estou pegando, quero deixar claro que essas informações, a minha fonte é a CMTV, né? É o Jornal Record de Portugal. Essas informações dizem, né, que em alguma dessas negociações, provavelmente da compra, né, onde o Benfica pagou 3 milhões de euros à Ponte Preta, ou em outras negociações quaisquer que foram feitas com ele, que, de certa forma, ao chegar o dinheiro ao Benfica, o Luiz Felipe Vieira separou um dinheiro para ele. Né? E aí, pessoal, por que eu estou falando isso tudo para vocês? Que eu estou falando que Jorge Jesus balança no carro. Muita gente disse ontem que, saindo o Luiz Felipe Vieira, fica Rui Costa, que é o vice-presidente. Rui Costa, grande jogador português da seleção portuguesa, enfim, que atuou pela Europa como um todo, né? Seria o vice. Porém, hoje de manhã, a CNTV, de novo, trouxe uma denúncia de um dos conselheiros dizendo que uma empresa que faz intermediações de jogadores chama Footlab, né? Que descobriram que o filho de Rui Costa é o CEO da empresa. Né? Então, assim, eu acho que puxou o fio e mais coisas podem acontecer. Em função disso, pessoal, né? De novo, né? Isso eu quero deixar bem claro aqui, essas informações eu estou retransmitindo o que a CMTV e que o Jornal Record estão trazendo aqui, para que vocês tenham uma ideia. Em Portugal, aqui, 24 horas por dia se fala disso. Né? O Luiz Felipe Vieira, as coisas são menores aqui no Brasil, então, assim, esse é o assunto que não para de ser falado o tempo todo aqui. Todo o tempo só se fala da prisão do Luiz Felipe Vieira, por ser um cara importante na sociedade, por ser um cara que está presente aí nas grandes rodas sociais. E aí começa a se especular com força a saída de Jorge Jesus do Benfica. Por quê, pessoal? A grande realidade é que Jorge Jesus no Benfica, desde a contratação e ainda se reforçando mais com a péssima época do Benfica, da péssima temporada do Benfica, né, na última temporada, a manutenção dele depende de Luiz Felipe Vieira. Né? Luiz Felipe Vieira trouxe para vice-presidente de futebol Rui Pedro Braz, né? O vice de futebol do Benfica também é o Braz. Né? E o Braz foi o cara que escreveu o livro do Jorge Jesus, foi o cara que acompanha o trabalho de Jorge Jesus, é um repórter, até o contato que ele teve com o Brasil, esse vice-presidente, foi quando ele era repórter. Aqui se falava muito, no início da época passada, na possível contratação de Bruno Henrique e Gerson pelo Benfica, e aí no Twitter o próprio Bruno Henrique e o nosso Braz do Brasil desmentiram ele, ficou uma situação muito chata. Enfim, essa cúpula do futebol, Luiz Felipe Vieira colocou uma cúpula de futebol totalmente pró-Jesus. Porém, o clube, muitos diretores do clube e a própria massa adepta benfiquista, a própria torcida do Benfica, não perdoam Jorge Jesus na saída dele do Benfica para o Sport em função do que ele falava, né, da relação dele com o Rui Vitória, que foi técnico do Benfica enquanto ele foi técnico do Sport. Enfim, as pessoas não toleram, de certa forma, Jorge Jesus.
né? E já se começa a especular de forma muito forte da saída de Jorge Jesus. Eu gravei um pedacinho de um vídeo aqui da televisão, onde hoje de manhã, na porta da casa de Jorge Jesus, um repórter intercepta o carro dele e pergunta se ele vai continuar ou não no Benfica com a saída de Luiz Felipe Vieira. Olha aí o vídeo. Uma reação, Jorge Jesus. Uma reação. Já falou com o Luís Filipe Vieira? Já falou com o Luís Filipe Vieira? Eu vou trabalhar. Como é que foi a noite? Admite demitir-se caso o Luís Filipe Vieira não fique? Né? Eu que sempre digo nos meus vídeos aqui que, naturalmente, Jorge Jesus cumpriria o seu segundo ano de contrato, começo a ficar muito em dúvida se Jorge Jesus, caso as coisas comecem a esquentar e fiquem mais quentes do que já estão, se ele realmente continuará no comando do Benfica, se realmente ele dará prosseguimento à sua carreira aqui como técnico do Benfica. Lembrando que ele tem contrato, teoricamente, até o meio do ano que vem, até 2022, e a multa rescisória é de 8 milhões de euros. Porém, com uma mudança política que deve acontecer no Benfica, não vejo como impossível um acordo para a liberação do técnico português. Né? E quem sabe, né, um dia o nosso primeiro ídolo como técnico da torcida do Flamengo volte para o Flamengo e volte para casa. Não quero encher vocês de esperanças, né? Aliás, quem assiste meus vídeos e pergunta: Jorge Jesus pode voltar? Eu sempre falo que não. Porém, com tudo isso que está acontecendo, acho que sai da categoria de impossível para a categoria, dependendo do que aconteça, até de bem possível que aconteça. Vamos lá, pessoal. Enfim, tive dificuldade para dormir hoje à noite. Assunto dificílimo para falar com vocês, que é o jogo de ontem, né, do Flamengo, mais uma derrota do Flamengo, dessa vez contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Né? Como eu já disse para vocês que acompanho aqui o Flamengo pela TV portuguesa, Libertadores e Campeonato Carioca. Vi pela Sport TV, que é uma TV paga, um pay-per-view aqui. Porém, o Canal 11, que é o canal da Federação Portuguesa de Futebol, tem passado os jogos do Brasileiro. Né? E, em função da torcida do Flamengo também ser maioria aqui em Portugal e do Flamengo ter ganho o carinho da torcida portuguesa também pela passagem de Jorge Jesus, o Flamengo passou a ter prioridade. O que eu quero dizer com isso? Todos os jogos do Flamengo estão passando aqui ao vivo no Canal 11 português do Campeonato Brasileiro. Né? Ontem, inclusive, eles geralmente transmitem os jogos dos times que têm técnicos portugueses. O Antônio Oliveira está no Atlético Paranaense e o Abel Ferreira no Palmeiras. Ontem, mais uma vez, eu tive a surpresa do jogo do Flamengo e do Palmeiras serem no mesmo horário. Eles colocam no VT do jogo do Palmeiras e passam ao vivo o jogo do Flamengo. Né? Naturalmente, pela audiência massiva da torcida do Flamengo aqui em Portugal. Vou falar um pouco como é que eles viram o jogo. Né? Eles viram o jogo, gostaram muito do início do jogo, viram aí os dois times buscando o ataque. Né? Falaram muito da crise de Rogério Ceni, eles são muito atualizados. Né? Falaram que a torcida do Flamengo nunca aceitou o Rogério Ceni, mesmo ele ganhando o título carioca, mesmo ele ganhando a Taça Guanabara, mesmo ele ganhando o Campeonato Brasileiro, mesmo ele ganhando a Supercopa, que a torcida do Flamengo nunca gostou verdadeiramente de Rogério Ceni e, segundo eles, porque a torcida do Flamengo não esquece Jorge Jesus, né? Que a torcida do Flamengo, apesar da saída dele do Flamengo, ainda ama Jorge Jesus, o que faria a permanência de qualquer técnico muito difícil no Flamengo, em função desse carinho que a torcida do Flamengo tem. Vou nem dar minha opinião, coloca aqui nos comentários. Você acha que a torcida do Flamengo ainda ama Jorge Jesus? Coloca aqui nos comentários. Falaram ainda das críticas, né, e do momento turbulento do Flamengo. Disseram que a torcida tinha duas grandes críticas principais. Né? Criticaram que o time nunca teve um padrão de jogo. Segundo a opinião deles, eles não concordam, porque vem os jogos do Flamengo e vem o padrão tático do Flamengo muito bem definido. E uma outra crítica, segundo eles, que a torcida do Flamengo faz, é que o Rogério Ceni
substitui muito mal, né? Demora muito a fazer as alterações, substitui muito mal. Nisso eles concordaram, mas de uma forma diferente. Dizem que Rogério Ceni faz muitas substituições de 6 para meia dúzia e muito pouco trocam, né, os jogadores por posições. Acham que faltam ousadia nas substituições de Jorge Jesus. Ele geralmente, de Rogério Ceni, desculpa, olha, ato falho aí, pessoal, que ele geralmente faz as substituições de jogadores na mesma posição. Viram mais um apagão do Flamengo no segundo tempo, né, onde o Atlético ali, em 4 minutos, devorou o Flamengo. Porém, viram mais equilibrado o jogo depois de um certo tempo. O Flamengo conseguiu equilibrar o jogo, mas viu que foi muito fraco tática e tecnicamente o jogo do Flamengo. E o gol do Arrascaeta, ficaram impressionados com o gol do Arrascaeta, mas disseram que também o empate não seria um resultado justo, né? Que o Flamengo tem que realmente aí rever os seus conceitos e ficaram aí fazendo suspense sobre a crise em relação a Rogério Ceni. Isso foram o que os portugueses disseram. Vou dar a minha opinião para vocês agora, né? Para mim, foi o pior jogo do Flamengo dos últimos anos, né? Assim, eu sou muito mais crítico com esse jogo especificamente, muito mais severo do que dos próprios portugueses, tentando aí tirar a minha emoção, né? Aliás, o que me preocupa muito, né? Achei o Flamengo um bando em campo, uma zona, né? Não entendi por que Bruno Viana foi escalado, né? Acho que assim, o técnico pode ter visto lá ele fazer bom treinamento, querer dar uma última chance, mas será que no jogo contra o Atlético Mineiro era o momento de fazer esse teste? Acho que não. O Bruno Viana foi muito mal e provou que, de fato, não tem condições de jogar o Flamengo. Não quero queimar o jogador, não gosto de fazer nada imperativo contra uma pessoa, mas talvez ele não tenha já psicologicamente bem para jogar no Flamengo. Acho que a torcida também perdeu a paciência com ele, não sei se ele consegue se recuperar. Achei que o fato do Arrasca entrar, né, ele botou o Pedro de ponta direita e o Arrasca como falso 9, né, enfim, fica muito difícil para o Pedro fazer alguma coisa. Achei que Diego e Gerson fazem muita falta para o Flamengo, de fato. Por quê? Porque com Arão e João Gomes não funcionou ali a meiuca do Flamengo. Quando entrou com o Hugo Moura, piorou ainda mais. Então, assim, nunca vi, há muito tempo eu não vejo o Flamengo tão frágil defensivamente, com tantas chances de gols contra, né? O Atlético fez 2 gols, poderia ter feito mais gols, né? E aí vi o time frágil. Se não fosse o Cuca, né, um técnico que fez o gol e retrancasse o time, o Flamengo talvez pudesse sofrer muito mais com o placar. Me preocupa muito, pessoal, porque na minha visão, o Flamengo vem perdendo jogos injustamente, né? Perdeu contra o Juventude, foi um jogo que ele jogou mal, mas não foi futebol aquilo, né? Perdeu contra o Fluminense injustamente, porque o Flamengo teve várias chances de gol. Perdeu injustamente como o Bragantino, porque teve várias chances de gol, foram placares que poderiam ser revertidos. Ontem não. Ontem foi uma derrota categórica do Flamengo. Me parece, né, que a crise, toda a reclamação de parte da torcida, ou da maioria da torcida, toda a geração de conteúdo de crise, fizeram realmente o ambiente do Flamengo ficar muito difícil. E eu começo a duvidar que talvez Rogério Ceni, se não conseguir reverter, se não tiver maturidade para vivenciar esse momento de outra forma, acho que a batata de Rogério Ceni pode, de fato, assar. E pode ser que talvez ele não seja o melhor técnico do Flamengo. Até queria deixar claro aqui, né? Se não fossem os fatores externos, assim, numa condição normal, um time, né, um grande time, fazer um jogo ruim, um jogo péssimo, faz parte da trajetória, né? Por exemplo, o nosso Flamengo de Jorge Jesus fez o último jogo no Brasileiro contra o Santos, tomou de 4-0 na Vila Belmiro. Tudo bem, não valia mais nada, mas fez um jogo ruim. Acho que um jogo ruim como ontem, dentro de um contexto, isso não é repetido várias vezes, é até aceitável. O que acontece é que não dá mais para desprezar a pressão que vem de fora, né? A pressão que acaba afetando o grupo e acaba afetando os relacionamentos. Na entrevista de Rogério Ceni ontem,
né? Eu dizia que ainda não vi de nenhum jogador e do técnico e de algum dirigente falando. Ele fala, perguntaram assim, se o grupo, se ele estava perdendo o grupo. Alguns jogadores que não estão sendo escalados, de fato, ficam um pouco mais revoltados ou insatisfeitos com o trabalho, mas isso é normal. Então, assim, de certa forma, há um descontentamento dos jogadores, sim. Acho que talvez falte a Rogério Ceni a maturidade como técnico, a experiência como técnico, de dar a volta por cima. Né? E assim, de fato, o Flamengo jogou sem 5. Tem coisas que são fatos, você pode até avaliar se é plausível ou não. O Flamengo jogou, de fato, todos os jogos do Campeonato Brasileiro sem 5 jogadores. Né? Vendeu o Gerson no meio do caminho, não teve reposição. O Diego se machucou, tem cartão amarelo, tem contusões. De fato, o Flamengo jogou esse campeonato até agora com um time misto. Né? Mas, até então, eu estava mais tranquilo. Por quê? Porque o Flamengo vinha perdendo, mas vinha perdendo no detalhe. Ontem, não. Ontem, acho que desandou a maionese mesmo. Né? Acho que o Ceni errou muito. Ele não é que ele não acha que ele tem errado. Ele erra em substituições. Ele, às vezes, demora a mexer. Né? Mas, assim, todos os treinadores erram também. Né? Mas, enfim. Agora, se continuar, de fato, o Flamengo jogar como o jogo de hoje, independente do resultado, tá, pessoal? É óbvio. Eu não fico feliz com o Flamengo tendo 8 jogos, perdendo 4 jogos. Né? 4 jogos foi o que o Jorge Jesus perdeu no campeonato inteiro. Né? Então, eu não posso ficar feliz com os resultados. Porém, mesmo com resultados ruins, se me der uma ponta de esperança de ver o time jogando bem, né? De ver o time criando muitas chances de gols e perdendo, e levando poucas oportunidades contra, me faz pensar que o trabalho pode continuar. Porém, o jogo de ontem jogou tudo isso por terra. Né? Tudo bem, foi um jogo só. Né? A diretoria do Flamengo, obviamente, está analisando aí a permanência ou não do Rogério Ceni. Se o Flamengo, contra o Chapecoense, contra o Defensa e Justiça, jogar como jogou nos outros jogos e conseguir a vitória, eu acredito até que possa, e acho que seria muito estratégico, pessoal. Eu entendo parte do coração da torcida rubro-negra pensando em Jorge Jesus. Acho que o Flamengo deve ficar de muito olho aberto com o que acontece aqui em Portugal, porque parece que o castelo de Luís Felipe Vieira ruiu. Caindo Luís Felipe Vieira, Jorge Jesus pode vir a ser um técnico que esteja liberado para o mercado. E, na minha opinião, o técnico ideal, porque ele é o criador desse time. Então, assim, tirar o Rogério Ceni agora para botar um outro treinador com a possibilidade de Jorge Jesus ficar livre no mercado, né? Contratar, por exemplo, que eu acho estapafúrdio, Renato Gaúcho, por exemplo, aí não poder contratar Jorge Jesus, eu acho muito pouco inteligente. Né? Porém, né, Jorge Jesus ficando livre no mercado, eu acho que eu agradeceria, faria uma festa de despedida para o Rogério Ceni e traria Jorge Jesus de volta. Acho que, na minha modesta opinião, nós, torcedores do Flamengo, devemos colocar um pouquinho a nossa emoção de lado e pensar de forma um pouco mais estratégica, porque não existe outro nome no mundo mais perfeito para assumir o Flamengo que Jorge Jesus. Ainda é um sonho, mas veremos as cenas dos próximos capítulos. Né? Nesse jogo, eu estou aí com a maioria da torcida, com o que eu chamo carinhosamente, às vezes, de Flamimimi. Né? Ontem foi péssimo o jogo do Flamengo. O Flamengo foi desfigurado. Se o Arrascaeta empatasse, para mim, valeria mais as derrotas jogando bem do que o empate jogando mal, como ontem. E começo a duvidar da capacidade, de fato, a capacidade emocional, acima de tudo, de Rogério Ceni superar essa crise em função da juventude, da falta de experiência dele como técnico. E você, o que você acha? Né? Primeiro, você gostaria de Jorge Jesus no Flamengo? Coloque aqui nos comentários. Né? Se você acha que o Rogério Ceni de fato agora deu, não tem como voltar, coloque nos comentários também. Né? Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações diárias do que acontece pelo Flamengo e suas repercussões aqui em Portugal. Fiquem ligados, se eu souber novas notícias sobre a questão de Jorge Jesus no Benfica, lanço o vídeo mesmo fora do horário, em primeira mão. Vejo vocês no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.